Muito boa noite, amigos e amigas, telespectadores aí da internet, dessa rede mundial de computadores. É com muita satisfação que nós anunciamos aí a nossa Super Live. Hoje nós temos a grata satisfação de receber 3 grandes convidadas do mundo do agronegócio. A Revista Agrícola tem a satisfação de, em parceria com o Rally Mulheres do Agro, anunciar 3 grandes lançamentos. E durante a live você vai saber um pouquinho mais desses 3 lançamentos que vão estar fazendo parte do mundo de comunicação do agronegócio. Então, com muita satisfação, quero desejar aqui o meu boa noite a todos. Quero dizer que é uma satisfação imensa receber as nossas convidadas de hoje. E antes de apresentá-las, para rapidamente a gente seguir aí na nossa programação dessa noite, eu quero aqui convidar os meus parceiros de comunicação, nosso time de jornalismo, a Ágata e o Bruno, para que eles possam aí dar a boa noite ao nosso público. Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube ou pelo Facebook e dizer que é uma grande satisfação para mim fazer parte desses lançamentos e também agradecer a Teca, a Maria e a Andréia por estar participando desse lançamento e também desse bate-papo tão importante nos dias de hoje. Ágata? Obrigada, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui hoje com essa live, com esse time maravilhoso de mulheres que a gente tem de entrevistadas. Queria lembrar a todo mundo que qualquer dúvida ou pergunta é só colocar no chat, que nós vamos estar aqui propondo e apresentando para as nossas entrevistadas estarem respondendo. Queria falar também que nós estamos fazendo um sorteio, que são prêmios incríveis, e para você participar é só você se inscrever aqui no link que está embaixo da descrição do link do YouTube. Boa noite. Legal, bacana. Você ouviu aí nosso time de jornalismo, a Ágata e o Bruno. E agora quero convidar, né, as 3 grandes mulheres do agro, né? Uma satisfação imensa receber essas 3 convidadas. E eu quero dar o meu primeiro boa noite para a presidente do Sindicato Rural de Maringá, a Maria Iraclésia. Maria, seja muito bem-vindo. Prazer enorme receber você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vinda à nossa live. As suas considerações iniciais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Teca, André, Ágata, Bruno. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu já tive a oportunidade de estar em outros momentos. A gente reúne aqui pessoas com foco, com determinação e com muito trabalho e com muita vontade de superar tudo isso que a gente vive nesse momento. Então, é com muita satisfação que venho aqui na condição de presidente da Sociedade Rural de Maringá, falar um pouco com vocês, nos colocar à disposição para prestar informações, bater um bate-papo, enfim, só quero agradecer e gratidão pelo convite. Legal, Maria, obrigado. Formando o nosso time, dando sequência, quero convidar aqui a Andréa Cordeiro, uma grande especialista de economia, tem um conhecimento enorme no mundo do agro, ela que viaja o Brasil nos grandes eventos aí, realizando as suas palestras, muito solicitada. Andréa, prazer imenso ter você aqui, seja muito bem-vinda. O prazer é meu, muito obrigada, uma boa noite para o teu público, queria agradecer o espaço, as tuas lives, os teus debates são sempre com muito peso e por isso eu aceito sempre quando você me chama, e em especial esse, eu ainda não sabia quais seriam as outras convidadas e eu confesso que quando eu soube que a Teca e a Maria Iraclésia estariam aqui essa noite dividindo o espaço, né? Estaríamos todas dividindo o espaço, eu quase tive um choque. Então, para mim é muito especial, é muito gratificante estar com vocês de novo e estar junto a elas. Legal, muito obrigado, André, pelas suas palavras. E fechando o nosso time das estrelas hoje da noite, as nossas convidadas, a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural do Brasil. Teca, prazer imenso ter você aqui, seja muito bem-vinda. As suas considerações iniciais, Teca. Boa noite, Marcelo, obrigada. Uma boa noite aí primeiro para você, para a Ágata e para o Bruno. Assim, muito bacana estar aqui com vocês, Revista Agrícola. Mas eu queria mandar um oi aí muito especial, que eu sei que está aqui junto com a gente hoje, que é o Rally das Mulheres do Agro.
Estou esperando esse rally lá na minha fazenda. Já combinamos isso daí, quero que vocês vão lá. Um beijão para as meninas. E agora um beijo especial para as minhas amigas queridas do coração. Eu estou que nem a Andréia, eu também estou muito contente de ter a Andréia aqui, Maria Iraclésia, que são minhas amigas pessoais, que a gente não tem tempo, não consegue se falar, nós vamos bater um bolão aqui hoje. É isso aí. Marcelo, estou à sua disposição. Legal, obrigado, Teca. É isso aí, pessoal. Deu para perceber que o time hoje aqui é um time de peso, né? Podemos dizer que são grandes estrelas do agronegócio. A gente sabe da humildade aí da Teca, né? Tanto da Maria como da Andréia, elas nem gostam muito disso, mas são pessoas, são mulheres especiais do agronegócio que realmente têm uma representatividade muito grande dentro do agro. Não sou eu que falo isso, é o próprio mundo do agronegócio. A gente viajava pelo Brasil nos grandes eventos, estamos dando uma pausa por causa da pandemia, mas era muito comum encontrar essas mulheres aí à frente de grandes eventos, né? Enfim, o nosso bate-papo, a gente segue aí com a primeira pergunta, e eu quero chamar para compor a tela junto comigo, quero fazer a primeira pergunta para a Teca Vendramini, né? Ela que é a presidente aí da Sociedade Rural do Brasil. Teca, a gente sabe que o agronegócio é considerado a grande locomotiva do nosso país. Não é de agora, mas outras crises anteriores, o agro tem se posicionado de uma forma muito forte na sua expressão econômica, na produtividade, de uma maneira em geral. E alguns especialistas dizem que o agro foi o setor menos afetado, né, por essa pandemia. Eu queria ouvir de você aí que está à frente de uma grande entidade como é a Sociedade Rural do Brasil, como que você enxerga essa questão, como que o agro está sendo afetado nessa pandemia, se realmente ele está sendo menos afetado, como que você enxerga esse momento, Teca? Ô Marcelo, eu vou te ajudar aí nessa pergunta, né? Primeiro, fazendo uma consideração, aí que nós estamos falando do agro, né? Eu gosto de falar de números, mas não acho tão importante. Mas, falando de número, 240 milhões de toneladas, né? Que nós estamos trabalhando com esse número de grãos agora esse ano, 135 milhões de toneladas de soja, um grande exportador de laranja, café, açúcar, soja, né, que nós sabemos, carnes, né, de aves e carne bovina, e um grande exportador mundial, assim, de laranja, o maior produtor mundial de laranja, o maior produtor mundial de café, carne bovina e açúcar. Então, assim, o agro, ele realmente, ele não teve grandes problemas. Por que ele não teve, que eu vejo? Ele estava muito pronto para esse momento, sabe? Eu acho que, eu gosto de, nessa pergunta parecida com essa, né, eu gosto de falar muito da resposta do agro. Como que foi a resposta do agro nisso, né? Ele está cumprindo o seu papel, ele estava cumprindo o seu papel de grande produtor de alimento. Mas, Marcelo, nós tivemos, sim, alguns problemas aí. Eu acho que quando a gente começou a perceber, né, o coronavírus aqui no Brasil, a gente teve alguns problemas, né? Eu acho que o primeiro que todo mundo percebeu muito dentro do agronegócio foi o problema das flores, né? Pararam totalmente, né, as celebrações. E a gente, né, a pessoa, né, que mora numa grande cidade, que mora aí nesse Brasil todo, você não pensa, você não olha, você está acostumado a comprar flor, mas você não pensa na cadeia imensa, né, que são dos produtores de flores. Foi um problema muito grande, agora eles estão começando a se recuperar. Nós tivemos outro problema, Marcelo, que foi de frutas e verduras, né, um consumo muito baixo. Naquele começo, né, todo mundo se retraiu, ficou dentro de casa, e um produto muito perecível, com problema de estoque. Nós tivemos um problema assim com isso. Setor do leite, é uma cadeia perecível, eles estavam perdendo produção, nós tivemos também. E a gente teve um outro problema, Marcelo, que foi muito grande naquele começo, que foi o setor sucroalcooleiro, né? Foi um embate entre a Arábia Saudita e a Rússia. E o que foi? Derrubou muito o preço de petróleo, né, a menos de $30 no Brasil, aí, mundialmente, e a gente, junto com isso, o consumo naquele começo, naquele março, naquele abril, o consumo de etanol, ele caiu 60% a 70% no Brasil,
né? Então, assim, é um setor que tem 9 milhões de hectares no Brasil, né, que eles produzem, emprega milhares de pessoas. Assim, ele perdeu uma competitividade muito grande, né, com esse novo preço que passou da gasolina, e foi tudo muito rápido, muito rápido. Então, assim, a gente teve problema, a gente enfrentou. Eu quero falar uma coisa, assim, já nessa primeira pergunta, que foi uma resposta muito rápida, principalmente do mapa da nossa ministra da Agricultura, que foi contornando tudo isso e fazendo que a gente passasse de uma maneira, assim, rápida e conseguisse se estruturar. Essas cadeias que tiveram problema conseguiram se estruturar, novas linhas de financiamento, não está tudo resolvido, mas foi uma coisa que caminhou bastante. Né? Eu quero agradecer aqui também o nosso time de patrocinadores que permite com que a Revista Agrícola, Rally Mulheres do Agro, siga a estrada, né? O meu agradecimento para a BASF, essa grande multinacional, a esse time de grandes profissionais, um abraço para o Alexandre Carvalho, para o Tiago, enfim, para o Guilherme Gobo, enfim, todo esse pessoal competente da BASF que está nos prestigiando aí, um abraço para os nossos patrocinadores. Quero também chamar a atenção aqui da Helm do Brasil, uma empresa de grande credibilidade que tem apostado realmente no projeto de incentivo às mulheres do agro. O nosso muito obrigado, então, a todo o time da Helm do Brasil e também a Simbiose, é uma das lideranças de produtos biológicos, esses produtos biológicos hoje que estão crescendo e chamando a atenção do mundo diante de uma necessidade de preservação do meio ambiente, do ecossistema, de uma maneira em geral. Então, nossos agradecimentos a esse time, BASF, Helm do Brasil e Simbiose. Eu quero chamar a Andréia agora na outra pergunta. Andréia, você gostaria de saber se você gostaria de fazer algum complemento aí com a expressão que a Teca falou agora, né, desse posicionamento no agro. Eu acho que você, como uma pessoa bem de bastante conhecimento com relação a essa questão de mercado, essa questão de realidade aí, talvez você possa complementar ou acrescentar alguma coisa no que foi dito pela Teca. Eu acho que a Teca ilustrou com uma perfeição incrível o que foi o agro. O agro foi aquele setor que, em frente à pandemia, acabou se negando a cruzar os braços. Como a Teca disse, o agro estava preparado, nós estávamos às portas de colher uma grande safra de grãos, a maior safra da história de soja do Brasil. E o agro mostrou realmente o perfil característico dele, composto de pessoas que buscam, que fazem, que não medem esforços e se desafiam. E assim foi o agro. Como ela disse, houve nichos de mercado, segmentos que realmente absorveram, num primeiro impacto, prejuízos muito fortes. Mas, de maneira geral, a gente não pode deixar de ilustrar, como ela bem falou, a participação, toda a participação que nós tivemos da nossa ministra, né, da Agricultura, em tentar antecipar, inclusive, algumas situações. Ela conduziu essa entrada da pandemia no Brasil, no setor, de uma maneira magistral. Então, claro que houve prejuízos no setor, e isso acaba sendo compensado aí adiante, mas a gente teve, sim, uma participação muito especial e desafiadora de todos que estão no agro, dentro e fora da porteira. E, assim, o que me enche de muito orgulho é que viemos de uma situação de uma super safra, uma safra com condições de preços bons, com grandes oportunidades, e num momento em que o cenário internacional possibilitou muito disso. Então, o agro brasileiro se consolida. Enquanto a gente vê o PIB, o último PIB, mostrando desaceleração de todos os setores, a gente vê o agro ainda
embora desacelerando, mas o único trabalhando, o único pilar trabalhando de forma positiva. Então, isso, para quem está no agro, é muito gratificante, né? O agro, mais uma vez, consegue, com toda a sua pujança, com todo o seu tom desafiador, imprimir um ritmo na economia brasileira, e isso é muito importante para os números da economia do Brasil, né? Legal, André. Dando sequência nisso que você estava falando, né, a gente percebe que a pandemia tem causado estragos no Brasil em vários segmentos, e na economia não é diferente. Segundo informações, né, o PIB do Brasil já caiu 1,5% e está indo aí ladeira abaixo. Já fecharam 860 mil postos de emprego, ou seja, as consequências ruins estão muito presentes. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Até quando, na sua opinião, o agro é capaz de suportar esta sobrecarga diante de uma crise que nós não temos ainda uma data para terminar? A gente percebe que o agro já foi sustentáculo em outras crises, continua sendo no momento agora, mas eu perguntaria para você, até quando, na sua visão, o agro tem capacidade de suportar essa sobrecarga, tendo em vista que outros setores do país estão aí capengando, né? São quase 1 milhão de postos de empregos fechados, e a gente sabe que o governo também não terá estrutura para manter esse auxílio emergencial aí por mais tempo. Já foi uma briga para que pudesse prorrogar mais 2 meses, se eu não me engano, são 5 meses de auxílio aí, o que acaba amenizando um pouco as consequências dessa crise, mas é algo que, com certeza, não terá estrutura para poder seguir. Então, na sua visão, até quando o agro consegue suportar isso, André? Bom, vamos lá. Eu gostaria de poder dizer que o agro tem total estrutura para continuar fazendo um bom desempenho, tendo uma boa performance para a economia brasileira. Mas nós dependemos exatamente de economia. Então, é uma cadeia interligada, né? Como manter empregos, como otimizar a receita, tudo isso é uma fórmula, uma mágica, e que o mercado vai se autorregulamentar. O que eu posso dizer é que, à medida que nós temos uma expectativa de uma nova safra que vai ser plantada mais daqui a alguns meses, né? Em setembro a gente já começa um novo ciclo de produção de soja, milho, e damos sequência a novas possibilidades e com preços bons. Eu acredito que essa tendência, esse cenário acaba por mostrar que nós continuaremos, sim, sendo o setor que vai alimentar a economia brasileira. Muito importante que outros setores de serviços, a indústria também consigam se reaquecer, para que juntos, porque o agro também é indústria, né? Fora da porteira, o agro também é indústria, também é serviços. Então, seria muito importante que o agro continuasse pujante, até para estimular, e é o que tem feito, estimular outros pilares da economia brasileira a se auto-reinventar e se impulsionar. Então, eu quero crer que o agro ficará por muito tempo como a locomotiva. A gente escuta muito isso, e realmente é verdade. O agro tem sido há muitos anos a locomotiva que impulsiona a economia brasileira. Legal, Andréia. Obrigado pela sua explanação. E eu quero chamar agora a Maria Iraclésia para fazer parte aqui, a primeira pergunta que eu faço para ela. Maria, a gente sabe que você está à frente aí, você como a presidente da Sociedade Rural de Maringá. Eu queria saber de você o seguinte, a gente sabe que você é uma mulher muito dinâmica, né? 1001 compromissos de uma maneira em geral, a gente percebeu, eu tive aí a grata satisfação de termos algumas reuniões presenciais. A minha pergunta é, de que forma a pandemia afetou os trabalhos da Sociedade Rural de Maringá, Maria?
Bom, Marcelo, a pandemia afetou a todos nós. Eu só, antes de te responder, eu queria fazer acrescentar aqui duas situações em relação a essa questão agro, né, da questão de sermos afetados. Que aí eu observo muito pela questão da nossa região, que foi os produtores, os pequenos produtores de hortaliças. Nós tivemos aqui no Paraná, de uma maneira geral, as feiras livres, elas sendo canceladas por um período, baseado ali em alguns decretos. Então, eu acompanhei isso muito de perto, eu compartilhei muito isso com os nossos parceiros que acompanham esses pequenos produtores. Então, a gente teve isso como um fator, assim como o setor sucro-alcooleiro, como de flores, assim como a Teca falou. Então, eu queria deixar esse registro. Queria também deixar o registro do segmento de frutas, né? A gente tem regiões do país que exporta muito, então, considerando que o setor de aviação foi afetado, então nós tivemos o segmento de exportação também afetado, e essas pessoas tendo, inclusive, a próxima produção afetada. A gente tem alguns diferenciais, que são preços de grãos, especialmente soja, que atingiu o patamar, principalmente por ser commodity. Então, a gente tem aí produtores que já venderam a sua próxima safra, e a questão do preço da arroba do boi, depois a minha amiga Teca Vendramini pode falar, a gente tem aí tido um mercado um pouco aquecido. Bom, em relação à sociedade rural, a gente precisou, como todo mundo, se reinventar. E o que mais pegou é que nós estávamos a 37 dias da realização da Expo Ingá. Então, como é que nós fazemos a gestão da sociedade rural de Maringá? É uma associação de produtores rurais dos diversos segmentos, tanto da agricultura quanto da pecuária, tanto do segmento de bovinos, equinos, ovinos e caprinos, pequenos produtores. E, então, enquanto entidade de representação, a gente vem cumprindo o nosso papel de estar à frente das discussões, assim, evidenciando que a atuação do Ministério da Agricultura, na pessoa da Tereza Cristina, a gente só tem a parabenizar, porque ela é uma pessoa do segmento, está aí, então ela conduziu muito bem as tratativas do segmento. Mas, assim, quando a gente vai, sociedade rural, para uma entidade realizadora de um grande evento do agro, nós tínhamos tudo planejado e já praticamente executado todos os contratos em todos os segmentos, com expositores da indústria comércio, com expositores de pecuária, com entretenimento, com toda uma programação técnica. É um evento que acontece em 11 dias, e esse evento, ele literalmente, ele ficou navegando nas nossas mãos. Então, a gente fez um adiamento para outubro, mas isso nos trouxe uma necessidade muito grande de se reinventar. Primeiro, sobreviver ao impacto, né, a consideração que você precisava ter com aquelas pessoas que manifestaram toda uma credibilidade ao longo desses anos todos, que são parceiros da realização de um grande evento. Então, o adiamento foi exatamente para a gente poder dar um tempo necessário para as acomodações e entender qual seria, digamos assim, a pandemia, ela iria se prolongar, ela nos atingiria, né? Era tudo muito incerto. Então, assim, o impacto, depois a gente foi administrando, e, obviamente, que como toda empresa, nós somos uma entidade, mas também uma empresa relativamente grande, nós tivemos que readequar, demitir algumas estruturas de funcionários que estavam contratadas para atender esse evento. E nós somos um parque de exposições em Maringá, que é um centro de eventos. Então, a gente tem essa outra tratativa, que com inúmeros eventos, fora os da sociedade rural, mais o de parceiros, que no prazo inicial de 4 meses foram todos cancelados. Então, o que eu tenho para dizer para todos vocês que nos assistem nesse momento? A pandemia foi um momento de impacto para todos nós, tanto de segmentos que sofreram mais ou sofreram menos. A gente tem aí a oportunidade de estar dentro do segmento agro com o diferencial, né, da maioria dos setores poderem ter mostrado o seu potencial. E aí eu queria deixar a clareza para todo mundo que o agronegócio, o Brasil precisou, e eu lembro que eu disse isso para um amigo em 2015, que o agronegócio, que a gente vem acompanhando de 2015 para cá, assim, uma crise econômica que avança e que a gente tem muitas dificuldades, o número de desempregados tem crescido muito,
E o gigante agronegócio, ele vem mostrando desde lá que ele é o grande diferencial para o Brasil superar as suas crises. Claro que o segmento indústria desse setor também sofre, mas a gente tem o agronegócio, o gigante agronegócio, nesse momento de crise econômica que já se arrasta há algum tempo, dizendo, olha, nós temos potenciais, nós não agredimos, como dizem, nós estamos dando a oportunidade para que o público urbano entenda que o produtor rural, ele faz parte de um processo, de uma cadeia de produção de diversos setores e que coloca o alimento na nossa mesa. Então, precisa, sim, ter respeito por quem produz. Então, enquanto sociedade rural, nós ainda estamos em pé, a gente espera continuar de pé, mas, obviamente, que dentro desse impacto desse período, a gente sofreu, mas a gente está sobrevivendo e a gente vai superar tudo isso. Legal, Maria. Obrigado pelas suas explanações. Muito bacana ouvir essas mulheres do agro que realmente entendem do assunto, né? É muito bacana participar aí de uma live com pessoas de bastante conhecimento e pessoas que realmente fazem as suas explanações e a gente percebe que existe muita sinceridade, muito conhecimento e uma própria experiência de vida com relação ao agronegócio. Mas eu quero agora abrir espaço para o nosso time de jornalismo, né? Quero colocar aqui a Ágata Zago e também o Bruno Rino à disposição deles aí, as nossas entrevistadas, né? Vocês hoje aí têm 3 grandes nomes, estão aí bem servidos de nomes para que vocês possam aí fazer as suas perguntas. Então, fica à vontade, né? Primeiro, acho que é a Ágata que vai falar, depois o Bruno. Ágata, fica à vontade aí as suas perguntas para o nosso público, para nossas convidadas. Obrigada, Marcelo. Antes, eu gostaria de lembrar a todo mundo que a gente vai fazer um sorteio aqui durante a live, são prêmios muito especiais, e se você quiser participar, é só achar aqui no link da descrição um link para fazer a sua inscrição. É só colocar o seu telefone, o seu nome, o seu e-mail, que você já vai estar participando do nosso sorteio. A minha primeira pergunta vai ser para a Teca, para a Tereza. Teca, a nossa equipe da Revista Agrícola, a gente teve o prazer de te entrevistar em fevereiro, quando foi anunciado que você se tornaria presidente da Sociedade Rural Brasileira. Pouco tempo depois, nós tivemos o início da pandemia aqui no nosso país. Então, o que já era um desafio muito grande em condições normais, com a Covid-19, deve ter dobrado essas dificuldades, prejudicando alguns planos que a gente tinha conversado sobre a sua gestão. Então, o que você ainda não conseguiu fazer em função da pandemia, ou o que você fez, mas teve que fazer de uma forma diferente? Teca, o seu microfone está mudo. Probleminhas técnicos. Eu deixo no mudo para não, né? Tem que chegar a minha hora. Olha, obrigada. Sim, quando a gente conversou, foi muito bom a entrevista, eu agradeço. Olha, o que eu acho que, assim, eu estou aprendendo junto com todo mundo, sabe? Assim, eu estou com as mesmas dificuldades que todo mundo, não importa. Eu estava, assim, chegando à presidência da Sociedade Rural Brasileira, é uma coisa muito diferente na minha vida, tal, mas eu estou vivendo, como o Brasil inteiro, como o mundo inteiro, uma crise transformadora, né? E eu acho que nós estamos vivendo uma outra coisa, vamos falar de pessoas aí, né? A gente está vivendo a importância da sanidade humana e animal. Era uma coisa que, antigamente, você acha que nós íamos parar para ver a eficiência, né, da sanidade humana, SUS, nós não falávamos sobre isso. Hoje, nós estamos com outro discurso, nós estamos falando de segurança de alimento, nós estamos falando de consistência de sistema, né, e de controle sanitário, protocolos eficientes, a gente está com uma preocupação muito grande, e eu acho, Ágata, que eu, particularmente, e todo mundo, nós estamos aprendendo, sabe, a união, solidariedade. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que o maior aprendizado que eu estou tendo agora, e eu acho que a dificuldade é a minha e é a de todo mundo, é a mesma de todas as pessoas, sabe? Eu acho que como a gente se reinventar nesse, né, a Ira Cresa falou muito bem de se reinventar, né? De alguma maneira ela passou essa mensagem aí, né?
e como que a gente se reinventa nesse momento, né? Eu falei anteriormente que o agro, ele mostrou que ele trabalha de uma maneira muito responsável, né? Ele estava pronto para esse momento aqui, com certeza. E aqui tem uma coisa que a gente, assim, eu como gestora, né? Eu sou produtora rural aqui no interior de São Paulo. A gente começou a prestar mais atenção em quem trabalha com a gente. A gente começou a prestar mais atenção nas nossas EPIs, nos protocolos de segurança. A gente começou a ter uma coisa que antes a gente não tinha, que era um olhar muito atento para qualquer sinal, né? Preservando a saúde de quem estava com a gente. Esse aprendizado, saúde emocional das pessoas. Algumas pessoas entraram até em pânico, né? Com isso tudo. Então, eu acho que eu sofri, passei, estou passando as mesmas coisas que as outras pessoas, sabe? Acho que nós estamos tudo aprendendo junto, mas eu deixo para essa sua pergunta, que eu acho que o que eu mais aprendi aqui é a palavra união e solidariedade. Muito obrigada, Teca. Eu passo agora a palavra para o meu colega, o Bruno. Bruno, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Teca, já que a gente já está nesse caminhão junto, eu gostaria de perguntar para você, enquanto pecuarista e socióloga, e agora você presidente da SRD, você, enquanto mulher no agro, você, enquanto pecuarista, você sempre priorizou a aproximação ao agricultor. E a gente sabe que isso foi meio de palestras, por meio de cursos, e a gente entende que, com isso, com essa aproximação ao produtor, você conseguia entender, compreender as melhores práticas que eles tinham para conseguir o desenvolvimento das terras e, consequentemente, a edificação do agro brasileiro. Com isso, eu gostaria de saber, enquanto você é presidente da SRB, você acha que esse período de pandemia, que obrigou que todos os eventos de capacitação e dias de campo, que eles fossem feitos e realizados de forma remota, você acha que isso afetou muito essa aproximação com o agricultor? Olha, que pergunta bacana quando você fala de produtor, né? E de você ter essa percepção, que eu me preocupo muito, né? Acho que eu cheguei, estou presidente da Sociedade Rural Brasileira e tive essa oportunidade, porque realmente eu sou produtora rural, sou pecuarista e sou uma deles, né? Então me coloco muito junto. E assim, tem um número, né, que eu gosto muito de falar, que 80% do Brasil são de pequenas propriedades rurais. Né? Eu penso muito nisso, eu vivo muito isso, né? E eu acho assim que uma das coisas que, né, depois da pandemia, quando passar isso daqui, e agora mesmo que a gente já está conseguindo caminhar um pouco, é que esses produtores eles sejam inseridos na produção brasileira com as mesmas tecnologias, que a gente consiga, que a Sociedade Rural Brasileira, as outras entidades, o governo, que a gente consiga levar para eles mais tecnologia, acesso a financiamento. Você está coberto de razão. Tem outro caso que você falou, falando de produtor rural. Gente, vamos falar da regularização fundiária desse Brasilzão que a gente tem aí, né? Eu trabalhei muito na regularização fundiária, eu trabalhei no sentido de aprender, sabe, aprender com esse Brasil, aprender. Eu não consegui ir ainda para a Amazônia, eu quero ir, eu tenho uma viagem marcada para o Pará, quero estar lá junto, eu quero ver mais isso. E assim, eu acho que de alguma maneira, todo produtor, o pequeno, o médio, o grande, ele continuou trabalhando na pandemia, mas é óbvio, meu amigo, agradeço de novo a sua pergunta, que o pequeno produtor, ele sempre sente mais, porque ele não tem os mesmos acessos, ele não vive a mesma tecnologia, ele não tem, né, o mesmo acesso a financiamento e tudo isso, né? Mas eu acho que já está amenizando um pouco isso, todo mundo já está tomando, né, a sua gestão na mão, estou falando de entidades, estou falando do governo que está trabalhando firme, e a gente vai estar perto, sim, desse trabalho, e vamos continuar fazendo isso aí. Obrigada, Bruno. Obrigado você, Teca, e é muito legal você expor esse cuidado e carinho com os produtores e agricultores, que a gente sabe que, como o Marcelo falou, são a máquina de produção nesse período de pandemia. Agora eu queria direcionar uma pergunta para a Andréa Cordeiro. André, primeiramente, boa noite. A gente viu nesses últimos dias que a Conab e o IBGE eles afirmam que na safra de 2019-20, a produção brasileira de grãos deve ficar em torno de 251,4 milhões de toneladas. E esse número ele é alavancado principalmente pelas culturas de soja e milho.
A gente também não pode esquecer da questão do feijão, que passou pela sua terceira colheita, mas principalmente pela soja e milho. Mediante isso, eu gostaria de saber se você acha que insumos, ela terá um aumento favorável na receita da balança comercial nacional, Andréa? Será que você pode repetir a pergunta? Desculpa, falhou aqui, congelou a tela e eu não escutei. Tudo bem. Você acha que, mesmo com a alta do dólar, principalmente, né, enfatizando essa alta do dólar, a comercialização brasileira de insumos, ela vai ter um aumento favorável nessa receita da balança comercial? Bom, eu acho que a valorização cambial é um dos fatores que vem conferindo grande competitividade aos produtos brasileiros. Quando a gente associa isso com a guerra comercial, e que a gente vem surfando essa onda maravilhosa aí desde 2018, a gente tem uma composição assim muito harmônica e favorável à produção brasileira. A ressalva aqui, obviamente, o dólar alto que faz a gente conseguir uma competitividade maior para o nosso produto lá fora, é o mesmo dólar que encarece muitos produtos que a gente precisa importar até para formar o custo da produção da safra. Mas eu ainda acho que, como o Brasil, o agro brasileiro, eu acho muito rápido, muito dinâmico, e nós vimos ano passado, final do ano passado, muitas operações diferenciadas de trocas, que o mercado chama de barter, acontecendo tanto na parte de insumos quanto de fertilizantes. Então, ainda assim, mesmo com esse dólar mais caro que nós temos, mais alto que nós temos, que dificulta, que acaba encarecendo o custo da produção brasileira, nós ainda temos uma excelente performance de venda, porque é o mesmo dólar que está favorecendo que a nossa commodity tenha maior peso, né? A gente vende em dólar, recebe em real, e isso acaba a conta sendo muito, muito mais atrativa. Então, eu acho, sim, que a venda dos nossos produtos, da nossa produção, elas ainda vão conseguir manter uma competitividade muito boa internacionalmente. Obrigado, André, pela sua colocação. Acho muito importante, porque o público que assiste a gente está muito interessado nisso, nessas questões comerciais. A gente sabe que hoje o mundo passa por problemas econômicos e a gente quer saber como a gente vai fazer para recuperar isso. Eu agradeço. E eu volto agora com a Agatha, que vai ter mais algumas perguntas para vocês. Obrigada, Bruno. Eu vou passar a palavra agora para Maria Eclésia. Mas antes de fazer perguntas para Maria Eclésia, eu queria lembrar que a gente está fazendo um sorteio aqui durante a live. Então, é só você se inscrever no link que está na descrição desse vídeo pelo YouTube. O link vai estar lá, você acessa o link, coloca o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone para contato, para que a gente possa mandar esses prêmios maravilhosos que a gente separou para vocês. E agora, minha pergunta para a Maria Iraclésia. Ela estava comentando dessa organização que ela teve que fazer com a exposição de Maringá, que eles estão planejando, que eles está marcado agora para outubro. Maria Iraclésia. E a gente sabe que a Sociedade Rural de Maringá, ela é muito conhecida por essa exposição, mas ela também tem outras ações, ela tem um envolvimento com a comunidade de Maringá e região que é muito grande. Então, eu queria dar um espaço, queria que você pudesse falar para o nosso público que outras ações a Sociedade Rural faz nesse projeto com a comunidade e como está sendo lidar com isso durante essa pandemia e com essa reorganização dessa nova exposição agora. Bom, essa nova exposição, né, que a gente tem programada, a gente tem ela ainda com muitas incertezas, né? Então, quando em março nós fizemos um adiamento, ali ficou muito claro da necessidade que a gente precisaria para se reorganizar. Quando eu sou presidente da Rural, eu fiz 2 mandatos e voltei depois para fazer mais 2 mandatos. Mas quando eu assumi a Rural a primeira vez, eu busquei um desafio, né? Até porque eu fui a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil, então eu tinha
naquela época, assim, as rurais, agora com a minha amiga Teca, estou muito feliz, né, porque, assim, não torna algo, assim, tão diferente. Hoje a gente tem uma pessoa de expressão nacional, uma entidade importante como é a Rural Brasileira. Mas quando eu assumi a Rural pela primeira vez, eu tinha um grande desafio. Primeiro, na condição de mulher e representante de uma entidade do segmento agro, eu precisaria aproximar. Eu substituí o presidente que fundou a Sociedade Rural, ele tinha 93 anos na época. Então, qual era o meu compromisso, né, inicial que eu tive com a minha diretoria? Era nós aproximarmos a entidade, até porque a gente era muito visto como uma entidade fechada, uma entidade de produtores, muito usado o termo fazendeiro, até porque a Constituição da Sociedade Rural de Maringá, ela foi com produtores de pecuária bovina e leiteira, depois que foi sendo inserido os produtores de agricultura. Então, a gente tinha essa marca registrada, que aquele lugar era um lugar onde a gente tinha os fazendeiros. Então, aquele lugar tinha a mulher no comando, junto com uma diretoria, e eu tinha a obrigação de abrir espaços. Então, qual foi o espaço que eu busquei? Uma relação da entidade com a comunidade através de projetos. Então, nós criamos na diretoria, nós já tínhamos a constituição de uma sociedade rural jovem, que tinha atuação com crianças, idosos, com alguns projetos, e nós criamos um braço que foi uma integrante, uma mulher da diretoria executiva, tratando esse braço com a sociedade rural mulher. Por quê? Porque era uma forma da gente aproximar o jovem e as mulheres, né? Então, isso foi muito bacana. Aí eu fui para um outro viés, que era a sociedade rural estar presente e participativa das entidades de Maringá. Maringá, ela tem uma característica muito forte de uma cidade com a presença muito forte da sociedade civil organizada. Então, o que a gente fez? Maringá, a sociedade rural, precisaria ter assentos nas instituições como Associação Comercial, Convention Bureau, Instituto Cultural Ingá, outras entidades cooperativas e tudo mais. A gente tem uma interligação, porque nós temos uma atuação enquanto entidade de representação de classe, mas também com a comunidade, na execução de projetos em todas as áreas. Porque a gente não constrói nada sozinho, a gente constrói buscando e segurando a mão do próximo. Então, a gente tem um trabalho de mais de 10 anos, né, da minha presença, quando fui presidente pela primeira vez, depois da substituição, né, que nós também tivemos, o meu vice-presidente foi presidente, o Wilson Filho, que hoje está na presidência do Conselho. A gente tinha ali um compromisso de fazer a sucessão, mantendo diretores de fundação, grupos jovens e mulheres, para que a gente pudesse unificar projetos com a comunidade, para a gente ter essa interação. Então, a gente evidencia, Ágata, muita coisa ao longo do ano. A gente tem o atendimento através do evento Expo Ingá. Nós atendemos mais de 130, na realidade dá em torno de 160 entidades assistenciais de Maringá e da região. De que maneira? Nós temos atuação de eventos com a Cúria Metropolitana, né, com a igreja. Então, a gente aí atende, um dia de Expo Ingá é dedicado para doação, para distribuição para essas entidades de Maringá e região, que são atendidas pela igreja, e nós temos uma parceria com o município, através do Provopar, que é também um dia que é o aniversário da cidade, em que se arrecada também donativos e faz esse atendimento. E, ao longo do ano, a gente tem projetos proprietários da própria entidade, como Natal Solidário, recebimento de idosos ao longo do ano, comemoração do Dia do Idoso. A gente faz um Natal Solidário para, assim, atendendo várias crianças e essas entidades em tudo aquilo que a gente entende que pode somar. Nesse período pandemia, nós focamos a reestruturação da entidade, né, até porque nós não tivemos o evento Expo Ingá. Então, eu senti, junto com a minha diretoria e o conselho, que a gente precisava reestruturar. E não tendo a feira, a entidade precisa manter os seus projetos. Então, a gente está, nesse momento, finalizando uma reestruturação e, a partir de agosto, a gente recomeça com vários novos projetos, mas sempre dentro dessa visão
do respeito a quem criou, quem fundou a sociedade rural, aqueles, a gente sempre brinca, né? Que quem a gente é jovem, nós estamos lá fazendo um processo de transição, já tem um grupo de jovens também sendo preparado para isso, mas quem fundou merece o nosso respeito e está junto com a gente. Então, hoje, se você participar de uma reunião da sociedade rural, você tem diretores e conselheiros da fundação, grupo de mulheres e sociedade rural jovem, exatamente para a gente ter essa participação interativa com a comunidade, para se fortalecer, porque o campo tem que dizer para a cidade o que ele faz e a cidade precisa entender, usufruir e respeitar quem está no campo. Iraclese, você comentou, então, que você já dá um bom tempo com esses projetos, principalmente com os jovens e com as mulheres, né? Então, como que você está enxergando essa sucessão familiar, tanto das mulheres assumindo a sua posição, uma posição de protagonistas nas suas propriedades, quanto os jovens também, essa nova geração que está se aproximando mais do agro devido bastante à tecnologia, também às inovações que tem, né? Então, como que você está enxergando essa modificação desse futuro do agronegócio aqui no Brasil? Exatamente quando a gente entende que você precisa ter o equilíbrio entre quem tem experiência, quem tem visão ampla, como é o caso de nós mulheres, nós somos diferentes dos homens em que sentido? O homem ele tem uma percepção de atuação de trabalho e percepção de gestão diferente de nós. Não significa que ele é melhor ou pior. As mulheres têm uma visão mais ampla, mais estratégica, quando ela busca aquela questão do unir, assim como a Teca falou, né, da união e solidariedade, essa é uma função nossa, é característica da mulher. E o jovem é aquela pessoa que tem garra, que tem vontade, que quer fazer. Então, o que a gente precisa? Com que eu trabalho? Eu faço isso há muito tempo, que entendo que é isso que a gente tem que fazer. É juntar tudo isso. Por quê? Nós chegamos numa pandemia onde a tecnologia ela foi antecipada. Hoje, os produtores rurais, de uma maneira geral, já são muito usuários dos recursos tecnológicos, né? Tanto é que nós avançamos, quem está na pecuária sabe do que eu estou falando, os processos reprodutivos, o avanço de genética, tanto na agricultura quanto na pecuária. A gente tem aí a Embrapa dando show ao longo dos anos, né? Que, assim, o avanço da tecnologia e da ciência é o que faz nós sermos hoje a referência do agronegócio. Então, isso precisa ser respeitado. E o jovem é aquela pessoa que pega tudo isso e diz assim, não, a gente pode fazer assim, pode fazer assim. Às vezes, ele não tem o resultado imediato, mas se ele tiver a sensibilidade e o respeito de ouvir de quem tem experiência e tiver as mulheres com todo esse jeito, né, para dizer, olha, gente, vamos juntar tudo, vamos fazer e vamos acontecer. Então, a minha visão é que essa complementação, dado a esse processo de avanço que nós tivemos, porque a pandemia, o que ela nos causou? Primeiro, a oportunidade da reflexão. O impacto, ele foi para quê? Para a gente refletir a nossa vida, as nossas atividades e a nossa posição aqui na Terra. Quer dizer, o ser humano está aqui para quê? Só para trabalhar, ganhar dinheiro? Não, o ser humano está aqui para viver, para contribuir, para ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, claro que prevendo tudo aquilo que está aí, mas o olhar para o lado, olhar para o filho, olhar para o marido, olhar para a família, olhar para o próximo, ser solidário, compartilhar, a gente estava indo para um processo em que não estava nos permitindo parar. Então, eu acho que a pandemia, ela fez isso. Então, a minha visão é que as mulheres, elas vão se fortalecer cada vez mais. Então, não é por acaso que a Andréa está no cargo que ela está, eu vi a Mariela Bife aí na nossa live, a Teca no cargo estratégico, e mais algumas pessoas, acho que eu vi a Roberta também aí. Então, assim, mulheres assumindo espaços e contribuindo, não competindo, tá? A competitividade, ela é natural em todos os aspectos, né? E só para complementar, Agatha, que eu já falei bastante, mas uma das coisas que eu vontade. Eu estou olhando o tempo, tá? Que eu estou conseguindo fazer na Sociedade Rural de Maringá, que será um marco, não só para Maringá, mas eu acredito que para o Brasil. Nós fizemos no final de 2018, nós enquadramos um projeto do Agromuseu, que é um museu de agricultura e pecuária dinâmico. Então, eu enquadrei na época, lá na Lei Rouanet. O ano passado, eu fiz as primeiras captações,
e nós lançamos na Expoingá uma pedra fundamental, e esse museu, esse agromuseu dinâmico de agricultura e pecuária, ele está acontecendo, nós estamos executando o projeto arquitetônico, estamos iniciando as unidades didáticas de hortaliças, plantas, medicinais, flores, que são unidades que vão contar um pouco dessa história, mas ele avançou, por incrível que pareça, nem eu acredito, nós conseguimos avançar e esse projeto ele está caminhando um pouco mais nesse momento de pandemia. Então, é um projeto para 5, 7 anos e nós teremos no Parque de Exposições de Maringá um dos maiores museus da América Latina de agricultura e pecuária com a dinâmica da história, né? A gente vai contar a história da agricultura e pecuária, obviamente, com foco no Paraná, mas também no Brasil, e vamos ter as unidades expositivas dinâmicas representando esse segmento em todo o Brasil. Então, estou muito feliz, porque enxerguei no momento em que nós precisamos parar a oportunidade de avançar em projetos estratégicos. Legal, legal, legal. Maria, uma das experiências que eu estou tendo agora é nova, né? Vamos dizer assim. Fazer uma live com a Teca, com a Andréa Cordeiro e com a Marília Cresce, com 1 hora, eu acho que isso é covardia, né? Não tem como, em tão pouco tempo, tá falando, porque são muitos assuntos, né? São várias perguntas que nós temos aqui, mas eu acho que o bate-papo é muito bacana. E para a gente descontrair um pouco, né? Eu gostaria de passar um vídeo agora. O nosso trabalho com as mulheres do agro já vem de alguns anos. E dentro dos meus arquivos, eu fiz entrevista com várias mulheres do Congresso Nacional das Mulheres. Se não me engano, é a 5ª edição agora, em 2020, que não aconteceu. Eu não sei se foi 2017 ou 2018, mas nós estamos lá junto com a Renata Camargo. Se a Renata estiver nos ouvindo, acho que vocês conhecem a Renata Camargo, né? Do Congresso Nacional das Mulheres. Um abraço para a Renata, lá do Transamérica Expo Center em São Paulo, lá no Congresso. Elas estão na correria agora, o Congresso que vai ser um congresso digital, né? Com certeza vai ser um sucesso também. Mas dentro das nossas experiências, nós estamos junto com o Congresso Nacional desde a primeira edição. Em uma dessas edições, eu não me recordo se foi a segunda ou terceira, nós entrevistamos várias mulheres lá e nós montamos um vídeo especial com uma fala de cada uma delas. Eu quero pedir para o Gabriel colocar na tela e quero que vocês acompanhem também esse testemunho de outras mulheres, o quanto isso está crescendo, né, no Brasil. E olha que esse vídeo já é de 2, 3 anos atrás. Legal? Preste atenção nesse depoimento dessas mulheres. Fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi esse mundaréu de mulher mesmo. E saber que você não está sozinha, que existem outras mulheres líderes, empreendedoras, engajadas. Que representam o agronegócio. Está crescendo cada vez mais a transformação do setor. Acho que a mulher tem que se engajar, tem que mostrar, tem que ser mais forte no agronegócio. Descobrindo, aprendendo e querendo trazer transformação e vendo que tem muita oportunidade nesse mercado para ser explorado ainda. Eu gosto muito do que eu faço, sou muito orgulhosa e espero que outras mulheres engajem também para trabalhar no agronegócio, que isso fortalece muito para a gente, né, no nosso dia a dia. Esses foram alguns depoimentos de algumas mulheres que nós escolhemos lá, mulheres da Bahia, do Piauí, foi muito bacana. Nós gravamos esse depoimento dessas mulheres e a gente percebe essa grande ascensão que as mulheres do agro vêm conquistando pelo Brasil, por pura competência. E eu quero só chamar a atenção agora, as pessoas que quiserem participar do sorteio, pode se inscrever no link, né, Águeda? Pode falar sobre você que está responsável por esse momento aí de sorteio. Com você, Obrigada, Águeda. Marcelo. Eles estão com um pouquinho de dificuldade de achar o link. O link está na descrição do vídeo aqui do YouTube. Se você entrar para ver a descrição, tem o nome do nosso programa, o tema, os moderadores, jornalistas e convidados, e embaixo tem acesse o link e deixe seus dados para participar. É só clicar nesse link que está em azulzinho, que você já vai conseguir colocar seu nome, o seu e-mail e o seu celular para estar participando aqui do nosso sorteio. Vão ser 4 prêmios incríveis, você vai querer participar. Legal? E eu quero agora falar, antes de passar para o Bruno, para a Águeda, eu tenho aqui outras perguntas também para nossas convidadas especiais, mas eu quero começar agora, então, fazendo alguns anúncios do nosso trabalho, do nosso projeto. Acho que a Maria Clésia já conhece um pouquinho do nosso trabalho, a Andréa Cordeiro é uma grande parceira nossa, né?
E a Teca, que eu não tive a satisfação ainda de visitá-la no Rally, mas eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso, Teca, em público, em rede nacional, né? Que nós vamos nos organizar, vamos entrar em contrato, não sei se é com a Adriana, acho que é sua assessora lá, né? Nós vamos estar conversando com você e o nosso compromisso do Rally Mulheres do Agro, com certeza nós temos imensa satisfação em estar visitando a sua propriedade e fazendo um bate-papo muito bacana com você na sua propriedade, tá? Pode ter essa certeza que nós vamos em breve, porque o projeto não parou, ele está visitando várias mulheres, a Expedição Milho Safrinha também, porque nós não geramos aglomeração, então a gente consegue visitar as pessoas, é ao ar livre, a gente usa todos os métodos de segurança, então, graças a Deus, o nosso trabalho tem caminhado. Legal? Então, o primeiro anúncio que eu quero fazer agora, que nós falamos do tríplice anúncio, né, que nós vamos fazer, então são esses. Todas as nossas lives, a partir de agora, elas terão um nome. Será o programa que terá o nome Arena Mulheres do Agro, correto? Então, para vocês entenderem, vocês que são conhecedoras do assunto, né? Como existem muitas lives envolvendo o Rally Mulheres do Agro, envolvendo as mulheres do agro, para não ficar falando todo momento live, então nós criamos o programa Arena Mulheres do Agro, certo? Então, todas as nossas lives posteriores, nossa agenda de lives, o nome vai ser Arena Mulheres do Agro. E dentro desse programa, nós vamos só trocar os títulos, porque cada programa nós vamos estar tratando um assunto. Legal? Esse é um primeiro anúncio que nós estamos fazendo. E, claro, esse programa Arena Mulheres do Agro, nós já conversamos com a Andréia também, e nós temos um projeto que em 2021 o Arena Mulheres do Agro seja um evento presencial, né, Andréia? Tivemos um bate-papo, né, sobre isso, e está aí a ideia de nós transformarmos o Arena Mulheres do Agro, que hoje está vivendo essa realidade digital, também possa ser aí um espaço onde nós possamos receber mulheres aí de vários estados que nos acompanham. Então, nosso primeiro anúncio é esse. O nosso segundo anúncio que eu quero fazer já é sobre o lançamento. Nós já editamos, né? Já está tudo organizado, o layout já também está tudo feito, e nós vamos ter a grata satisfação de lançar a revista Mulheres do Agro. Como surgiu tudo isso? Todo o trabalho do Rally Mulheres do Agro, viajando aí estados, viajando por várias propriedades, nós tivemos essa inspiração de lançar a revista Mulheres do Agro. Por quê? É um conteúdo muito vasto, são mulheres que estão ganhando espaço e são desempenhos, né, em vários segmentos. É desempenho na pecuária, é nos grãos, é na questão de gestão. Nós temos uma parceria muito bacana com o pessoal lá de Pinhalão, que são as mulheres do café. Estamos começando agora também uma parceria com as mulheres do leite. Enfim, o Rally Mulheres do Agro, que já vem aí já caminhando na sua segunda edição. A nossa parceria que nós temos aí com o Congresso Nacional das Mulheres do Agro. Enfim, nós temos aí um grande conteúdo que nos inspirou, então, a lançar a revista Mulheres do Agro. Então, em primeira mão aqui, eu quero anunciar a todas vocês, nós já soltamos algumas das divulgações aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. Então, nós teremos em setembro a nossa primeira edição, Revista Mulheres do Agro. Será uma revista impressa, da mesma forma que é a revista agrícola, e também terá o seu conteúdo digital, o site que está sendo já planejado, que é o site Mulheres do Agro. Mas, então, o nosso segundo lançamento é a revista Mulheres do Agro. E eu quero aproveitar a oportunidade, que eu estou com 3 grandes mulheres aqui do agro, né? E gostaria de passar a palavra para vocês, né? O que vocês acham da iniciativa, da revista Mulheres do Agro, né? Ficam bem à vontade para falar. Eu sei que vocês são muito sinceras com relação a isso, né? Podemos começar com a Teca. Teca, revista Mulheres do Agro sendo lançada oficialmente nessa live, né? É muito importante para nós a opinião de mulheres formadoras de opinião como vocês. Olha, Marcelo, eu acho que já deu certo, né? As mulheres começaram a se organizar em 2017. Hoje, o Brasil inteiro está organizado em grupos, cooperativas, sindicatos, e mesmo em grupos particulares que fizeram. E boa sorte, que eu desejo aí para a revista Mulheres do Agro, vida longa aí para vocês, e com certeza já é um sucesso.
Obrigado. E eu já quero aproveitar, né, e dizer que você é uma das nossas convidadas nas próximas edições para que a gente possa fazer um perfil aí da Teca Vendramini, a primeira mulher a presidir a Sociedade Rural do Brasil. Mas já fica aí o nosso convite para você, para que a gente aproveite, de repente, na visita do Rally também, já conhecer um pouquinho mais e a gente possa estar tendo essa honra e essa satisfação de contar a sua história nas nossas próximas edições. Com você, Marília Eclésia. Olha, Marcelo, a iniciativa ela é fantástica. Eu sempre digo que mulher entende de mulher, porque a gente entende as nossas dores, os nossos anseios, os nossos desafios. Então, quando você tem essas publicações direcionadas, você tem exemplos, você tem referências, pessoas dizendo o que faz, e a gente se identifica muito com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente não quer. Então, eu acho assim, a iniciativa ela é extremamente importante. Eu acho que a gente passa a ter um ganho muito maior de uma revista direcionada a nós mulheres, a nossa área de atuação do agronegócio, e aí a gente fala da pequena, na média, grande produtora, da que está à frente da gestão, quer dizer, a gente tem tantas mulheres à frente de tantas atividades relacionadas ao segmento, então, parabéns, fico muito feliz. E só uma parte aí, Marcelo, eu gostei muito do programa Arena Mulheres do Agro, né? Eu ontem participava também de uma live e a gente, assim, a live ela já está, assim, dentro daquela configuração, assim, muito utilizada o termo. Então, é algo diferente. Parabéns a você e a sua equipe, a quem teve a iniciativa de fazer essa mudança aí para o programa Arena Mulheres do Agro. Valeu, hein? Obrigado, Maria. Com você, Andréia. Bom, eu quero desejar sucesso, vida longa aos seus projetos. Você, Marcelo, é um profissional extremamente empreendedor e eu me identifico porque eu também sou uma alma muito inquieta, né? Eu acho que todos nós aqui nessa live, e quero desejar realmente vida longa. Gostaria de poder ver nesta revista o espaço destinado também às mulheres, à agricultura familiar. Eu acho que a agricultura familiar precisa de um canal com maior voz, e faço aqui, trabalhando bastante pelo conhecimento, pela valorização de qualquer profissional à base do conhecimento. Gostaria de reforçar que no que vocês precisarem, a gente poderia contribuir com conteúdos, e espero que esses conteúdos alcancem todo o setor, que seja uma revista para a mulher, mas que seja uma revista que todos possam ver e se sentirem representados. É isso. Obrigado pela sua palavra, obrigado por vocês três, pelo incentivo, é muito importante, mulheres, referência como vocês, né? Essas palavras de incentivo são muito gratificantes para o nosso trabalho. Então, é a Arena Mulheres do Agro, o lançamento da revista Mulheres do Agro. E para encerrar, nós vamos mostrar para vocês agora um pouquinho de um site, de um espaço especial que nós criamos para vocês, que é o site Rally Mulheres do Agro, né? Será um site que vocês podem acompanhar aí. Ele foi todo remodelado em primeira mão para vocês. Aí está sendo lançado oficialmente a partir de hoje. Nós temos aqui o Mural das Mulheres, né? Onde nós estamos recebendo aí várias mensagens de mulheres que já receberam o Rally e vão ter o teu espaço aqui, né? Nós temos aí o mural de mensagens, que são as mulheres que estão enviando várias mensagens, parabenizando aí pela iniciativa. Tem a Marli Schaefer, tem aí a Giane Barbieri, enfim, temos aqui a Paula Scanagata, lá de Cascavel, temos aí a Rosana Coach Boutros, enfim, mulheres engajadas no agronegócio que estão mandando as suas mensagens, nós estamos aí publicando no nosso portal. Quero deixar aqui o convite para que a Teca, a Marília Eclésia, né, e também a Andréia, fiquem à vontade aí para mandar a sua mensagem, que é muito importante a participação de vocês. Temos aí os nossos parceiros, né, temos aí a TV do Rally Mulheres do Agro também, que está percorrendo aí as propriedades, onde você pode acompanhar. Temos aí a marca Rally Mulheres do Agro também, que está produzindo agora, né, os seus produtos para enviar para várias mulheres que estão nos solicitando. Você tem o espaço por onde nós já passamos, né, que é uma trajetória onde você pode clicar e você pode ver
as propriedades por onde nós estamos viajando por esse Brasil, né? As mulheres que estão nos recebendo, você percebe aí que são várias cidades que já estão nos recebendo, um espaço muito bacana, as mulheres do café que nos receberam lá, o pessoal de Campos de Olambra também, enfim, todas mulheres do agro realmente que estão atuando e demonstrando aí uma enorme capacidade na gestão do agro, né? Seja dentro da porteira ou seja também fora da porteira. Temos aí a Associação de Mangueirinha, aquelas mulheres muito competentes, elas estiveram conosco no Show Rural Copavel, uma grande caravana. Nós costumamos dizer que elas transformaram ali o Show Rural num mar rosa, né? Todas as mulheres de camiseta rosa, mulheres em busca de conhecimento, mulheres que querem aprender mais e aplicar isso nas suas propriedades. Então, encerrando aí os nossos 3 lançamentos dessa noite, nós temos aí o Arena Mulheres do Agro, a revista Mulheres do Agro e também o site Rally Mulheres do Agro, que a partir de amanhã já vai estar à disposição de todo o nosso público. Então, é uma grande satisfação que nós escolhemos essa super live, né, para poder anunciar essas nossas iniciativas, esses nossos projetos que são de extrema importância. E vamos para a pergunta mais um pouquinho, né? Eu não sei se alguma das nossas entrevistadas quer falar mais alguma coisa sobre essas questões aí, mas eu deixo em aberto, né, a vocês, e podemos seguir mais com algumas perguntas para que a gente possa, então, fazer o nosso sorteio. Como eu disse, fazer uma live com 3 mulheres de muito conhecimento, realmente o tempo passa muito rápido demais, nós estamos aí já com 1h10 de live. Eu gostaria de fazer a minha pergunta, então, para a Teca, né? Mais uma perguntinha para a Teca. Teca, quais as lições positivas que nós podemos tirar desse período de pandemia? Claro, existem as positivas, negativas, mas na sua opinião aí, quais as lições positivas que nós podemos tirar desse período de pandemia, Teca? Eu acho que eu falei um pouco, Marcelo, já do que eu acho. Eu acho que foi, né, um tempo transformador que a gente ninguém imaginava o que estava acontecendo, né? Essa crise transformadora que a gente passou. Eu acho que de positivo foi a gente se chegar mais junto com a nossa família, da gente pensar muito mais, né, em solidariedade, como eu já falei aqui hoje, né? E eu acho que a outra coisa foi uma surpresa muito boa, Marcelo, a gente ver como o agronegócio estava preparado para esse momento, estando com os protocolos muito bons, assim, muito preparados, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar muito em futuro, né? Eu acho que nós vivemos esse momento, mas falando de futuro, com certeza nós vamos ser muito mais cobrados, né? Nós temos que pensar muito mais no futuro. Vai ser um mundo que vai ser diferente. O Brasil é um grande exportador de alimento. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que nos organizar para isso daí. E organizar, Marcelo, organizar em tudo. Organizar pensando em defesa sanitária, organizar pensando principalmente na questão ambiental, que é uma questão que nós não falamos aqui hoje, mas como ela está sendo discutida e como nós estamos sendo cobrados com isso. Regularização fundiária, que eu já falei aqui hoje, a importância da regularização fundiária no Brasil. E tem um outro tópico que está muito, nós estamos falando muito esses dias, que é a reforma tributária, né? Nós estamos com algumas propostas de reforma no Congresso, que é a PEC 45, a PEC 110, e hoje entrou mais uma do governo. Então, assim, quais são os impactos que isso vai trazer para o agro? Né? Existe uma tentação natural de aumentar a arrecadação do agronegócio. Nós estamos aqui muito falando que o agronegócio é tudo isso, ele representa tudo isso, mas nós temos esse outro viés também, né? E para que não aconteça um aumento, né, de tributação, a gente precisa estar muito alerta, junto com as nossas entidades de classe, e trabalhando para isso. Nós não estamos, eu gosto de pensar, a gente não está com a guerra ganha, não. Nós estamos continuando uma batalha, isso aqui é uma luta, é uma guerra. Legal, Teca, obrigado aí pela sua informação. A Ágata tinha mais uma pergunta. A Ágata, você tinha me cobrado, quero passar para você, antes que eu dê seguimento aqui. Ágata. Obrigada, Marcela. Minha pergunta vai ser para a Andréia. Andréia, você comentou de uma maneira muito positiva sobre o futuro do agro aqui no Brasil, né? E a gente sabe que,
quando a gente fala dessas safras futuras, o crédito e a comercialização são essas molas propulsoras do negócio do agro. E a gente teve recentemente o lançamento do Plano Safra, com um incremento de recursos em algumas linhas de crédito e um foco bem grande na inovação e na tecnologia também. Então, eu queria saber, na sua visão, se o plano atendeu às necessidades dos produtores de 2020 e 2021, ou se você esperava mais recursos, se tem uma redução, se essa redução dos juros foi suficiente, como que você interpreta esse plano? Vamos entender que esse plano safra veio exatamente num momento onde o Brasil estava muito impactado pelos efeitos do coronavírus, de uma pandemia. E eu acho que, para o momento, foi o melhor plano safra que nós poderíamos ter tido. Foi um trabalho muito grande do MAPA junto ao Ministério da Economia, para formatar ele da maneira como foi feito. O olhar para o pequeno e para o médio produtor foi mais destacado, né? Nós tivemos algumas situações que, nesse momento, acabaram caminhando para o pequeno e para o médio produtor, e oportunamente. Sempre haverá alguma classe que vai dizer que poderia ter sido melhor, poderia ter sido destinado uma verba para um determinado tipo de projeto, com juros mais baratos, para atender um segmento. Mas eu acho que, para o que nós tínhamos, o trabalho que o Ministério da Agricultura fez foi sensacional, foi esplêndido e vai realmente atender essas necessidades. O olhar, o cuidado foi, em especial, os pequenos produtores. Muito obrigada, Andréia. Obrigada pela sua opinião aqui sobre o Plano Safra, que é muito importante aqui para o Brasil. Marcelo, já podemos encerrar para ir para o sorteio? Já podemos fazer o sorteio? Ou fica à vontade, Águeda. Só uma perguntinha, assim, antes de... Nós estávamos falando aqui, a Teca estava falando, a Andréia também falou. Recentemente, o Senado aprovou aí, né, uma linha de crédito para os pequenos produtores, inclusive nós estamos trabalhando, né? Gostaria de ouvir da Teca, não sei se ela pode falar alguma coisa sobre isso, Teca, sobre essa importância desse apoio aos pequenos produtores, até porque, falando em Plano Safra, muitas vezes se fala que o dinheiro que o governo disponibiliza acaba sendo consumido muito rapidamente pelos grandes produtores, ou seja, por mais que tenha dinheiro, sempre está faltando, e muitas vezes faltava dinheiro para os produtores. Essa linha de crédito aí, como que você vê a importância dessa linha de crédito para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, Teca? Olha, eu até queria complementar mesmo, eu gostei muito da Andréia falando do Plano Safra. Então, falando de agricultura familiar, que você está falando de pequeno produtor, e falando do Plano Safra, eu acredito que foi um volume de recurso muito adequado. A Andréia tem razão, eu acho que foi uma vitória do setor, eu acho que foi uma vitória da agricultura. Só para complementar o que a Andréia falou, eu vi que houveram algumas linhas, né, de investimentos assim, diferentes esse ano, né, para irrigação, né, incentivo da cultura do bioinsumo, é uma coisa nova, que veio de alguma é um programa de bioinsumo, veio de alguma maneira muito forte, né? E apoio ao ABC, que foi atividade agrícola sustentável, que foi muito grande, que foi muito forte, e seguro rural também, né? Aumentou muito o subsídio para o seguro agrícola, né? Então, isso foi muito bom. E a sua pergunta, Marcelo, da agricultura familiar, né? Eu sei que a CONTAG, né, que é a Confederação dos Trabalhadores, eles até tiveram, assim, que não foi tão suficiente, que não foi uma coisa tão adequada, né? Para eles, parece que os recursos estão abaixo da expectativa, porque parece que o volume ficou 5,7, alguma coisa assim, mas, de alguma maneira, ele ficou 5,7 maior do que a safra anterior. Eu acho que não foi uma coisa tão assim que eles estavam esperando, mas, voltando ao raciocínio anterior, a Andréia tem razão, foi um plano safra com um volume de recurso adequado. Eu acho que ele foi uma vitória do setor, sim, e, de alguma maneira, ele contemplou de uma maneira ideal, assim, esse ano aí, sabe? Acho que foi muito bom. Obrigada. Bacana, Teca. Com você, Ágata. Acho que nós já podemos encerrar, então, para fazer o sorteio, Marcelo. Nós vamos encerrar as inscrições?
Podemos encerrar no momento? Podemos encerrar. Então. Nós vamos passar o segundo vídeo agora para poder encerrar, para podermos fazer o Word com bonitinho, com os números. Vamos apresentar mais um vídeo de depoimento das mulheres do Rally Mulheres do Agro. Para a Teca, para a André e para a Maria Lacreza, conhecer um pouquinho dessas mulheres que nós estamos entrevistando aí pelo Brasil. Soltamos o vídeo e voltamos com o sorteio. Eu me sinto uma mulher muito realizada no agro. Eu sempre tive essa paixão, tanto pela agricultura como pela pecuária, né? Trabalho muito gratificante mesmo para nós. É um trabalho sofrido e prazeroso. E é isso que uma propriedade rural precisa, são detalhes que fazem a diferença. Então, que a gente continue fazendo nosso trabalho com muito amor. Tenham coragem, desenvolvam, que elas estão com vontade de fazer. Aqui, nós podemos ser nós mesmos. E uma dar força para a outra e uma apoiar a outra, poder ajudar e ser ajudada. E não que disputem força. Nós estamos aqui no Congresso Nacional das Mulheres, esse é outro. Todas nós somos capazes. Que ela dá conta e que ela pode fazer. Basta querer. Busquem conhecimento, né? Tentem fazer a sua parte o melhor possível. Tirar o preconceito, né? De provar que realmente elas estão sérias no mercado, são capazes e podem estar fazendo. E mostrar que é legal, é ter orgulho de ser uma mulher do agro. Ser uma mulher do agro é bonito. Não tem coisa melhor do que isso, né? À medida que o tempo foi passando, a cada safra, o amor pelo agro foi crescendo muito. Porque a gente tem que dar o melhor da gente. A mulher é muito comprometida com o que faz. E aí é correr atrás. Não tem preço, não tem nada que pague. E você poder dar continuidade a esse trabalho bonito que é a agricultura, que é a produção de grãos, que é a produção de alimentos para o mundo. Eu posso dizer que eu sou realizada sim por trabalhar no agronegócio. Parabéns a todas as mulheres do agro aí, né? Nossos parabéns a todas as produtoras que buscam tecnologia, que buscam informação. Com você, Agatha, vamos para o sorteio. Fica à vontade aí para o nosso sorteio. Depois a gente entra nas nossas considerações finais com as nossas convidadas. Obrigada, Marcela. Agora vai aparecer aqui na tela. Nós já encerramos o sorteio, já encerramos as inscrições para o sorteio. Em breve vai aparecer aqui, ao vivo, para vocês o sorteio. Nós tivemos 18 inscritas, se eu não me engano. Nós vamos copiar os nomes e vamos copiar, ver quantas respostas foram. Isso. E nós vamos começar a fazer o sorteio. O primeiro prêmio vai para... Só um segundo que nós vamos fazer o sorteio. Número 8 foi o sorteado. Número 8. Vamos ver. O nome da sorteada ou do sorteado. Andressa Biata. Andressa, você vai receber, como primeiro prêmio da noite, o livro Mulheres do Agro, que tem a participação como escritora da Andrea. É um livro fantástico, nós vamos entrar em contato com você pelo celular e pelo seu e-mail. Agora nós vamos para o segundo prêmio da noite. Nós vamos fazer o sorteio. Foi o número 18. Número 18. Foi Ivanir, perdão se eu não falar certinho o seu nome, Schlemberg Pradélia. Você vai receber 1 ano de revista agrícola, tanto a revista impressa quanto o acesso das nossas matérias digitais no site. Agora nós vamos para o nosso terceiro prêmio. Se nós estamos mudos, vocês estão conseguindo me ouvir?
segundo prêmio vai para o Paulo Zago. O terceiro e o quarto prêmio são iguais. Ele vai receber a primeira edição da revista Mulheres do Agro e 1 ano de acesso ao nosso conteúdo digital. E o nosso quarto prêmio agora só um instantinho que já vamos revelar o quarto. Foi o número 19. O sorteio para o número 19. Vamos fazer o sorteio. Já temos um resultado. Estamos tendo um probleminha com o último resultado. Só um segundo. Nós vamos realizar um novo sorteio. Isso. Vamos fazer um próximo sorteio para o nosso quarto ganhador. Número 11. Quem é o número 11? Só um instantinho. Já temos a Jaci. A Jaci foi a nossa quarta ganhadora. Vai ganhar também a primeira edição da revista Mulheres do Agro, que vai ser em setembro, e o acesso a todo o nosso conteúdo digital. Esses foram os nossos ganhadores da noite. Passo agora para o Marcelo. Muito obrigada por todo mundo que participou do sorteio. Legal, Otto. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo sorteio. E a gente está chegando ao final da nossa live, né? E eu quero aqui, então, passar a palavra para nossas parceiras que estiveram aqui brilhantando a nossa noite. Quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, BASF, Helmer Brasil e Simbiose, pela parceria, pelo apoio. Então, eu quero passar aqui a palavra para Maria Lacrésia. Muito obrigado pela sua participação, pela partilha, né, do seu conhecimento, pelas suas palavras aí. Muito obrigado pelos nossos projetos também, que muito nos fortalecem na nossa caminhada. Então, eu quero dizer aqui a minha satisfação em ter você aqui conosco. As portas da revista agrícola do Rally Mulheres do Agro estão sempre abertas para vocês. E a gente segue com a nossa parceria aí, Revista Agrícola Rally e Sociedade Rural de Maringá. As suas considerações finais para o nosso público, Maria. Está mudo. Maria está mudo. Perdão. Igual a Teca, né, Teca? A gente esquece desse negócio. Mas é assim, eu queria agradecer a você, Marcelo, e toda a sua equipe, a Ágata, o Bruno, e a sua equipe de bastidores, que a gente sabe que tudo isso acontece porque a gente tem anjos, né, ao nosso lado e contribuindo para que a gente esteja aqui falando com vocês. Então, eu queria agradecer pelo convite, dizer que para mim foi uma honra imensa estar nessa live, onde você apresenta 3 projetos, né, da equipe, que é a Arena Mulheres do Agro, a revista Mulheres do Agro, né, com todo esse formato, saindo agora em setembro, e o site Rally Mulheres do Agro, né, que é também um conteúdo voltado para nós mulheres. Então, eu queria agradecer, parabenizar você e sua equipe por essa oportunidade da gente estar com você aqui e você dizendo, olha, estamos aqui apresentando novos projetos. Andréia, você é uma super pessoa, faz um super trabalho, então, para mim, é uma honra enorme estar com você nessa live. A gente nunca tinha estado num momento como esse, conheço o seu trabalho, participei do livro, tive a honra de estar lá, né, com você e as meninas, fazendo um trabalho maravilhoso, então, para mim, muito obrigada. E a minha amiga Teca Vendramini, que também é uma pessoa diferenciada do ponto de vista de ser humano, de uma pessoa com um conjunto de valores que a gente gosta muito, então eu estou muito grata por conhecê-la muito antes de ser presidente da Sociedade Rural Brasileira, a gente, né, se conhece, mantém contato constante, então eu sou muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês e observei que várias pessoas que estão nos assistindo são pessoas importantes e que têm uma grande contribuição para o agronegócio. Então, Deus no coração, super obrigada pela oportunidade. Gratidão. Legal, Maria. Obrigado mais uma vez. Andréia, obrigado, satisfação imensa, uma honra em ter você mais uma vez aqui na nossa live. Nós nos sentimos orgulhosos, né? Porque na última live você me dizia que a primeira live que você participou foi do Rally Mulheres do Agro. Isso é um motivo de orgulho muito grande para nós, ter uma pessoa extremamente dedicada ao agronegócio, voltada a essa questão de economia, uma pessoa que tem
um conteúdo imenso, muito requisitada em vários eventos. Então, eu quero dizer para você, muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença. As suas considerações finais, Andréia. Eu agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. Eu queria fazer um complemento. A live da Revista Agrícola foi a primeira e eu não fiz muitas mais, então eu continuo bastante efetiva nas lives, participando daquele projeto realmente que eu acho que traz uma mensagem e que é edificante para o agro brasileiro. Queria agradecer imensamente, eu estou aqui babando, eu vou dormir, o meu sextou de uma maneira muito gostosa, está aqui ao lado da Maria Iraclésia, ao lado da Teca. São pessoas que eu admiro muito, são pessoas de uma simplicidade, uma humildade, de um carisma muito grande. Então, assim, são referenciais de profissionais que o meu olhar acompanha. E, obviamente, são mulheres, são sensíveis e assim, então vou dormir muito, mas muito, muito realizada por estar aqui com elas. E queria agradecer ao seu público, queria agradecer a você, estamos juntos em alguns projetos, e sempre acreditando que o agro precisa se fortalecer, precisa se reconstruir, precisa se ajudar, precisa se desafiar. Comunicação é uma palavra-chave para a gente levar no pós-pandemia. Essa live é pós-pandemia. Vamos melhorar a nossa comunicação, vamos investir nisso, conhecimento e comunicação. Obrigada pela oportunidade e uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Andréia. E agora, para encerrar, a despedida das nossas convidadas, quero agradecer, Teca, obrigado pela sua presença. As pessoas que eu converso com relação à Teca, eu particularmente nunca tive a oportunidade de conhecer, o prazer de conhecer a Teca pessoalmente. Mas todas as pessoas que eu converso, e eu cito o nome da Teca, a palavra mais comum com relação à Teca a Teca é uma pessoa extremamente humilde pelo trabalho dela. Então, a expressão de humildade, as pessoas falam que é uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito humilde. Eu quero agradecer aqui, Teca, imensamente esse prazer de ter a presidente da Sociedade Rural do Brasil na nossa live. Obrigado pela sua atenção. E reafirmo aqui o meu compromisso do Rally estar visitando a sua propriedade. Muito em breve aí, estaremos aí junto com você dentro da possibilidade, sabe? Um grande abraço a você. As suas considerações finais para o nosso público, Teca. Obrigado, Marcelo. Essas pessoas que falam aí de mim para você, é tudo amigo meu. Então não vale, tá bom? Tudo gente próxima, não está valendo, não está valendo. Tudo, já de casa. Olha, obrigado, Revista Agrícola, Rally das Mulheres, do Agro, foi muito importante. Marcelo, boa sorte aí para você nos teus projetos. Muito obrigada, minhas amigas queridas, que legal estar aqui com as minhas amigas, sinceramente. Andréia, a gente quase não conversa fora disso daqui, então é uma energia muito boa estar aqui com ela e com a Iraclésia, que é minha amigona de muito tempo. Às vezes eu pego o meu carro, a Iraclésia já sabe, e vou até Maringá, que eu quero estar com ela. Eu falo, eu vou aí, e vou lá estar com ela. Então é muito especial. E a minha mensagem final, hoje, eu vou pegar e vai representar os jovens aqui do Brasil, que é a Ágata e o Bruno. Gente, obrigado. É muito bacana a gente estar participando de discussões, webinários, tanta coisa aí no Brasil, e ter essa moçada aí junto. Então, a minha mensagem final são para os jovens do Brasil, são para os jovens que querem estar junto com a gente, e eu sempre dou oportunidade e quero. Sabe por quê? Quem ganha sou eu. Os meninos que estão aqui hoje comigo, e estão com as minhas amigas aqui hoje, representam o futuro. E eu desejo boa sorte, Ágata, boa sorte, Bruno, meu beijo grande aí para vocês, e estou sempre à disposição. Beijo. Obrigada, gente. Obrigado, Teca. É isso aí, pessoal. Ágata e Bruno, as suas considerações finais também. Não vou deixar de passar a palavra para o Ágata e o Bruno, porque é uma live muito especial, Então, Bruno, a sua consideração final para o nosso público. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais um espaço aqui
para a gente estar levando informação, um tema tão importante. Agradecer às nossas entrevistadas, que com certeza trouxeram muito embasamento para essa nossa live. Então, agradecer mesmo e agradecer ao público que nos assistiu e também participou do nosso sorteio. Legal. Ágata? Obrigada, Marcelo. Queria agradecer a presença das nossas 3 convidadas hoje aqui na live. Muito importante mostrar essa força, essas mulheres, a presença dessas mulheres no agronegócio e como esse setor está fazendo o Brasil ir para frente. É muito agradecer a presença delas, agradecer todo mundo que assistiu a gente, que participou do sorteio. Fiquem atentos ao celular e ao e-mail que vocês vão estar recebendo seus prêmios. Muito obrigada pela presença de todos e boa noite. Legal, pessoal. Abraço, meninas. Abraço, pessoal. A gente se encontra aí. Tchau. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final. 1h31 de live, encerrando aqui a nossa super live. Você pode clicar lá no YouTube, Revista Agrícola, e você pode rever com mais calma todo o conteúdo que nós tivemos aí nessa super live. Lembrando para você os nossos agradecimentos ao nosso time de patrocinadores, BASF, Helm do Brasil e Simbiose. Obrigado por essa parceria, obrigado por esse apoio, a todo o público que nos acompanhou. Um grande abraço, pessoal. Lembrando, estamos em tempo de pandemia, é importante se cuidar. Fique atento nas nossas redes sociais, nós temos diversas lives, a nossa agenda de lives está lotada de grandes assuntos, está repleta de grandes convidados. Então, fique atento, acompanhe o nosso portal, nosso site é o ragricola.com.br. Um abraço a todos, uma boa noite e até mais. Tchau!